WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear. Cerca de 200 americanos que estavam em Wuhan voltaram hoje aos Estados Unidos. O Japão também repatriou um grupo de 200 cidadãos que estavam na cidade onde o surto começou. Austrália, França, Reino Unido, Índia e Coreia do Sul também planejam enviar aviões para buscar cidadãos que estão em áreas de risco. Oi. Olá. Oi, pessoal. No primeiro momento, eu comecei a ver pela televisão algumas imagens, um vírus aparecendo na China que está causando muita morte. Acho uma coisa, tá longe, é mais uma. Acho que foi como uma boa parte das pessoas de não conseguir entender a gravidade do problema. Distante da nossa realidade ainda. Que ainda estava longe daqui, né? Então a gente ficou seguindo a vida normalmente, assim. A gente já sabia que estava ocorrendo em outros lugares, que em algum momento chegaria aqui. Eu não imaginava que ia ter que ia ser tão difícil, tão duradoura essa temporada. Tem outra coisa que acontece no mundo, né, que não acaba não afetando a gente. Até que começaram a aparecer os primeiros casos no Brasil. A festa do nosso filho foi 15 de março e foi exatamente quando a gente soube, né, dessa questão do isolamento. A gente recebeu a notícia da quarentena numa surpresa. De uma forma muito rápida. Nos pegou de surpresa. Meu padrinho, inclusive, mandou uma mensagem pra gente na véspera, à noite, perguntando se a gente realmente faria festa, se era uma boa ideia. Estávamos jantando e aí veio uma mensagem no celular informando que o governador tinha emitido um decreto de 5 dias sem aula. E todo mundo começou a falar que não ia ter aula no dia seguinte. E as escolas começaram a mandar a informação de que fechariam na metade da semana. E naquela mesma semana o Ronei também. 3 dias depois, daí também eu já comecei a trabalhar em casa. Mas pra gente ia ser tipo uma semana sem aula e depois ia voltar tudo normal. Então. Vamos fazer, não vamos fazer, o que será que vai acontecer? Mas graças a Deus as pessoas se envolveram, foram, e a gente tomou todos os cuidados. E foi aí o último evento social que a gente foi. No primeiro momento a gente achou até um pouco de exagero. A gente não estava entendendo ainda a situação direito. A gente ficou um pouco assustado, né? Porque, querendo ou não, o desconhecido assusta. É que a gente não percebeu que ia chegar dessa maneira a ponto de nos fazer ficarmos aqui dentro de casa. Não imaginávamos que fosse dessa maneira. Mãe, sabia que nós vamos ficar 2 meses sem aula? Eu disse não, filha. A professora falou 2 meses, é para ser só 2 semanas. E conforme o tempo foi passando, obviamente as reações foram mudando. E são reações que acontecem todo dia, porque todo dia tem alguma notícia nova, né? A cada minuto que passava a gente via que a situação era muito mais séria, né? Que estava chegando muito rápido. The virus is a very simple biologic entity that can enter a human cell and instruct that cell to make more viruses, which can ultimately kill the person it infects, or at the very minimum transmit to another person. It's brutal in its simplicity, it is brutal in its cruelty, but it doesn't have a brain. E aí sim, eu falei, opa, o negócio tá sério. Cheguei aqui em casa, comecei a conversar com minha esposa, e aí que vai ser, como é que vai ser a nossa filha, os meus pais. Isso gerou uma preocupação, claro, no primeiro momento. Porque eram as coisas de organizar a casa, né? A gente estava recém se organizando, assim, a Guta, minha mulher, recém tinha voltado a trabalhar. A minha primeira preocupação foi que eu não poderia atender as minhas clientes
porque não teria creche para Maju. A minha principal preocupação quando a pandemia começou, chegou aqui em Porto Alegre, foi trabalho, porque eu estava vindo numa fase de ter muitos eventos para divulgar, para comunicar, para chamar pessoas, para produzir, para agitar. Com o distanciamento social, ninguém mais poderia, né, nos próximos dias, nos próximos meses, se encontrar presencialmente. Então teve bastante impacto. E a nossa primeira cooperação foi com as crianças, de que fazer com elas. Não foi nem com a parte de saúde, porque estava muito recente aqui. A minha foi até quando, né, esse isolamento iria. Porque primeiro disseram que era uma semana, depois 15 dias, aí veio maio. Maio já está caminhando para o fim, já está se falando em junho, né? Algumas pessoas já cogitam agosto, então... Eu acho que no Brasil a proporção que isso vai tomar vai ser muito maior que aqui. Olha que aqui já foi assim, bem difícil pra gente. Bastante preocupado com Liz, né? Por questões da saúde dela mesmo, por ela ter alguns problemas de asma e tais, e também por vó, né? Que não é minha avó, é vó dele. Mas aí eu adoto como vó. A minha? É. Nossa. A primeira preocupação que eu tive foi, obviamente, aliás, eu nem sei o quão óbvio é, mas com a minha família, né? Os impactos disso. Eu perdi o meu pai recentemente, ele teve infarto, e eu tenho minha mãe. Minha mãe, ela tá lá com seus 50 e poucos anos, é fumante, então ela tá num grupo de risco. Minha primeira preocupação, né, como o Bento não faz parte do grupo de risco, foi com a minha mãe, que tem diabetes. Meu pai também já são senhores, meus sogros. Foi na minha avó e na minha bisa, que a minha bisa tem 102 anos já. E as crianças, naturalmente, pelo instinto de proteção que a gente tem, tanto com quem descende ou ascende a gente. Preocupados com Nicolas, comigo também, em função da gestação. Se eu poderia pegar isso, vou pro trabalho, não vou pro trabalho. E preocupado com as pessoas também, né, que estão expostas, e as pessoas que estão doentes. Eu acho que essa é a preocupação. E também preocupação com a família, né? Se eles estão entendendo o que está se passando, se estão cumprindo direitinho o isolamento. A primeira preocupação foi ficar em casa, né? Manter todo mundo realmente afastado, né? Do contato social, que é o que se demonstrou eficaz no mundo inteiro. Eu fiquei preocupada como seria se chegasse no Brasil, e a situação que ia acontecer, as coisas que iam acontecer lá. Manicure, academia, barbearia. Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou, não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Qualquer decisão que envolva a definição como essencial ou não, ela passa pela tua capacidade de fazer isso de uma forma que proteja as pessoas. Mas só para deixar claro que isso é uma decisão do Ministério da Economia, não é nossa. Quando a mamãe falou sobre o vírusinhos e tal, mamãe disse o que pra tu? Não saia de casa. E que não ia ter mais aula, né, presencial. Tinha que lavar a mãozinha direitinho, não podia tocar, né, as coisas. A gente ia ter que ficar dentro de casa pra não pegar o quê? Vírusinho. Isso mesmo. Foi basicamente isso. Foi bem assim, como é que eu posso dizer de uma forma clara. Fale, é seu momento, fale. Pra ver se... Você tem que dizer o que foi que a mamãe explicou pra você, meu amor. É sobre o vírusinho. Gente, a gente tá aqui em casa, né? Mas não pode sair por causa do vírusinho. As aulas estão fechadas, os parques estão fechados, tudo tá fechado. Bom, a Paulo tem um aninho só, não precisamos explicar isso pra ele, então foi super simples essa parte. A Maju, ela não entende muito que ela precisa ficar em casa ou que ela não pode ir pra pracinha. Então, eu explico conforme as dúvidas vão aparecendo e eu não sei se ela entende. Na hora que ela percebe algumas mudanças, né, de alguma maneira, e a gente, assim, sempre gosta de explicar para ela as coisas que vão acontecendo, assim. Daí a gente explicou que estava tendo uma situação nova, que ela não ia mais poder ver as avós, as tias, enfim.
Como ele é muito pequeno, a gente também não precisou explicar muito. Ele não está sofrendo, eu acho, tanto como a gente, por estar isolado. Acho que ele até está gostando. A gente fica o dia inteiro junto dele. Então, não teve muito o que explicar para ele. Acho que é uma benção nesse momento, não ter esse trauma psicológico que é essa função de ficar isolado. Non, c'est l'épisode du parc. Le parc, c'était le plus compliqué. Effectivement, le fait d'expliquer à Gaël que le parc était fermé, alors qu'il était habitué à y aller tous les jours, effectivement. C'était pas facile et je sais pas comment vraiment on l'a expliqué. Moi, je me souviens que j'ai dû dire que le parc était fermé parce que les gens étaient malades. Donc je sais pas si c'était la meilleure des solutions de dire ça. Mais on sait pas vraiment comment expliquer ça. Tem que ser natural, tem que ser explicar de fato como a coisa acontece. Chegar na criança e dizer, olha, está acontecendo isso, é um vírus, ele faz isso, ele deixa de fazer isso, quem corre o risco maior são essas pessoas, mas as outras também, as pessoas estão morrendo, as pessoas, tudo isso com naturalidade, explicar o que aconteceu e o que estava acontecendo, para que elas não ficassem também sem entender por que estavam vivendo essa nova realidade. With the tools that we have right now to outsmart this virus. And I think that's the unique thing about this particular pandemic. We are all in support of rapidly addressing therapeutics and vaccines, and that will continue. But right now, we have tools that can stop transmission, that could break chains of transmission. I think everybody on the planet needs to understand that they have a role to play. No matter where you live, no matter what occupation you have, no matter what age you are, you can be part of breaking the chains of transmission. Isso já começa no colégio, já informaram, né, as professoras tomaram já essa iniciativa de explicar que eles já não voltariam para o colégio. Mostrar que não era férias, né, não era um período que iria ficar sem nenhum tipo de obrigação. E em seguida, quando ficou um pouco mais séria a situação aqui em Brasília, sobre como seria esse isolamento, né, as medidas preventivas, explicamos para eles qual era a importância de a gente estar fazendo isso, que a gente está ajudando, fora a gente mesmo ou outras pessoas. E eu expliquei pro Luca de uma maneira muito simples, que do lado de fora de casa, infelizmente tem um vírus que está contaminando as pessoas, está deixando as pessoas muito doentes. E se a gente não tomasse essas medidas, a gente também ficaria doente, assim como as pessoas que a gente ama. Como o Miguel tem 9 anos, já é uma criança um pouquinho mais velha, né? Ainda não é um pré-adolescente, mas está quase lá. Então, acho que eu consegui ter uma conversa com ele um pouco mais franca. Ele teve conversa comigo dos aprendizados que ele tem visto também, né? Porque ele fica bastante tempo na internet, vê vídeos de várias pessoas, vê notícias. Então, acho que acaba até sendo uma troca, né? No momento que eu não estava tão preocupado, ele me ensinava algumas coisas. No momento que eu estou mais preocupado, eu ensino ele algumas coisas sobre essa situação. Eu acho que essa ponte de diálogo que a gente tem é uma coisa que a gente construiu há muito tempo para conversar sobre os nossos sentimentos, sobre essas coisas. Envolve muito tempo de terapia, tanto a minha como a dele também. Então, foi uma coisa bastante madura assim na nossa relação e que a gente consegue trocar bastante ideias sobre tudo. E com o coronavírus não foi diferente. A forma mais clara que a gente pôde explicar, assim, dizer para ele o que acontece, até falar sobre a doença, né, sobre o vírus em si. O que acontece, por que as pessoas têm que ficar em casa, ter um pouco dessa informação real, sem inventar muita história, até porque ele esse ano vai fazer 7 anos, então ele tem já uma certa compreensão das coisas, da gravidade das coisas. O Nicolas é um menino assim muito rápido, assim, muito esperto, muito atento. Então ele já vinha acompanhando assim pelos noticiários, embora a gente não quisesse que ele acompanhasse, mas era impossível, né, restringir essas informações para ele. Então, depois na própria escola, né? Na escola, nos dias anteriores, ali 1 semana, 2 antes, as profs daí já
já estavam com a função de não abraçar, não beijar. Então, assim, foi uma preparação da família e da escola que a gente conseguiu preparar ele, né? Ele sabe que é muito sério, ele tem medo, assim, de sair pra rua, respeita muito, né, o que a gente diz que ele não pode ir no mercado, ele tá louco pra ir no shopping, mas daí ele tem medo de sair e se contaminar com coronavírus. Então, essa explicação, assim, pra ele, a gente não precisou se aprofundar muito, porque o que ele ouvia, ele já conseguia absorver. Às vezes a gente precisa até dar uma... não se aprofundar muito e fazer com que as informações não cheguem assim de uma forma tão brusca para ele, né? Eu recebi dicas importantíssimas, que eu tenho uma aluna que é psicóloga, então ela falou para não acompanhar diariamente o noticiário. Eu acho que isso é muito importante. Não estando alienado do que está acontecendo, mas mantendo uma relação saudável com a mídia, com as notícias que chegam. E além disso, as pessoas querem romantizar a quarentena. Não é possível isso. Romantizar uma coisa que não é romântica. E cobram das outras pessoas, né? Como é que você faz isso? A outra tá fazendo bolo, tá pintando, tá dançando, tá fazendo ginástica. E a outra pessoa do outro lado não consegue fazer nada. Como eu, às vezes, passei o dia inteiro assim, né? Não tô afim de fazer nada. Claro que isso incomoda, né? Na minha parte não incomoda porque eu tenho isso muito bem resolvido em mim. Eu não tô afim de fazer, não faço. Mas imagina quantas pessoas não se incomodaram, né? E porque outras pessoas estão romantizando esse período. Mas aí vem o principal desafio, que é ficar em casa o dia inteiro, com uma criança cheia de energia, com 9 anos, e fazer a rotina funcionar e ela entender que não é por eu estar em casa o tempo todo que eu estou o tempo todo disponível. Desde que começou a quarentena e já antes, assim, a gente não parou e pensou, tipo, tu faz isso, eu faço aquilo. Ça a énormément changé vu qu'on était déjà habitué à avoir du télétravail. Là où on a dû s'organiser, c'est surtout au niveau familial. Et c'est surtout avec l'arrivée de Lily. Lily qui faisait pas du tout ses nuits, évidemment, vu qu'elle venait de naître. Dentro da rotina, a gente acabou criando outra rotina. O que era? Na primeira semana, estava tudo certinho, que a gente acordava, a gente tomava café da manhã, fazia uma ginástica, papai sentava para trabalhar, filha sentava para fazer atividade, e com isso, depois do almoço, ficava junto. Mas, dentro dessa rotina, no segundo dia a criança não queria fazer ginástica, eu tinha uma emergência de manhã, não fazia, começava a trabalhar até mais tarde. Então, não há uma rotina exata como eu tinha antes. Oi, filha. Provavelmente elas vão ficar pulando na cama. Aí vai cair lá. Provavelmente. A gente não combinou nada explicitamente. As coisas foram se organizando. A gente já procura ser cooperativo um com o outro. É aquela história, um tá lavando a louça, outro tá cozinhando, justamente para que as coisas fluam, né, e não fique pesado para ninguém. Não é a mesma rotina de antes, mas tem hora para tudo, tem hora de fazer tarefa, né, filha? Ajuda a manter o senso de normalidade, manter a piscina limpa, manter quintal limpo, tem que varrer a casa, enfim, as atividades do dia a dia. Eu acho que isso por si só já obriga a gente meio que a manter alguma rotina. E como a minha esposa trabalha, né, a gente tem sim que fazer acordos, principalmente com o cuidado do nosso filho. A gente nunca teve muitos problemas em relação a divisões, porque felizmente ele sempre teve, como é que eu posso dizer? Consciência. Se não tiver. Então, ele sempre, como é que eu posso explicar? Sempre exerceu uma paternidade ativa, né, em relação a Liz e em relação aos afazeres de casa. Ele sempre teve consciência das coisas. Eu não precisei, digamos, que sentar e conversar, fazer uma divisão, até porque essa divisão já existia, né? Já faz parte da nossa rotina. A nossa rotina mudou completamente. A gente tinha dividido as funções, como eu falei ali. Geralmente eu ficava com ele pelas manhãs, mas agora mudou tudo. A gente tem dormido demais, a gente dorme muito.
expectativa agora, a gente vem tentando acordar cada vez mais cedo para poder fazer as coisas da casa, enfim. Teve um momento assim de tristeza, de depressão, mas acho que agora as coisas a gente já está mais acostumado com esse momento. Só quem vai no mercado, quem sai pra rua é ele, mas a gente respeita o tempo dele de trabalho aqui dentro também. Eu fico acompanhando mais o Nicolas com as atividades escolares, cuidados assim com a casa a gente tenta dividir. E é isso, assim, a gente tenta, assim, depois do horário dele de trabalho, se organizar pra fazer alguma coisa em família, um jogo, uma brincadeira, um filme, né, porque a gente também tem esse tempo pra dar uma desopilada, né, pra não ficar só na tensão, nessas expectativas, e ele não ficar só trabalhando, né. Uma organização da rotina sem me cobrar tanto também. Acho que no início eu tava sendo muito bombardeada por cobranças de que tinha que ter uma rotina, e eu já nunca fui de ter uma rotina muito rígida em termos de horário, e sim de coisas que precisavam ser feitas. O primeiro que a gente fez foi: vamos ficar leves, vamos deixar correr esse processo, vamos fazer o que dá, vamos manter uma certa ordem para não ficar em colapso, né? E daí a gente vai sentindo cada dia. O que a gente não esperava é que a quarentena iria durar aí praticamente 2 a 3 meses, né? Eu estou atendendo de 15 em 15 dias as minhas clientes na minha casa, porque aqui eu consigo ter o controle maior de quem entra e consigo higienizar melhor o meu espaço, mas eu não consigo conciliar isso com a rotina dela, então ela precisa ficar com alguém para que eu faça isso. E daí eu preciso falar com a minha rede de apoio, e por isso tem que ser de 15 em 15 dias, não pode ser sempre. Minha cachorro. A nossa guarda não é compartilhada, mas a gente divide a nossa guarda, né? A cada 15 dias o Luca vai pro pai dele. A gente se reorganizou de uma maneira de que eu não surte, o Luca não surte e o pai dele também não fique sem ver ele, né? Então a gente tá fazendo uma semana inteira para cada um. Ele pega numa sexta-feira e ele fica final de semana e fica toda a semana e me devolve na sexta-feira. Então os dois lados ficam com o final de semana e também ficam com a rotina da semana, ficam com a rotina do dia a dia e tudo mais. Então acaba balançando um pouco mais e aliviando também um pouco mais da pressão, que é ter uma criança pequena dentro de um apartamento pequeno que não tem muito onde correr. Então acaba aliviando tanto para mim quanto para ele. Como ela começou a comer também, a gente teve essa função de prepara a comida, congela, depois descongela, esquenta, dá a comida para ela, mas também, tipo, tem dias que eu dou, tem dias que a Guta dá, tem dias que um dá o lanche da manhã, o outro dá o almoço, o outro dá o lanche da tarde, assim, depende do que tem para fazer naquele dia. Cada um aqui em casa tem assim, suas habilidades. Então eu e o papai somos muito bons na cozinha, a Luana e a Isadora são mais artísticas, a Tati gosta mais de música, e cada um assim fez o que conseguia fazer para ajudar. Então a Tati lavar as roupas, as meninas colocavam as louças para lavar. O que eu tento fazer aqui comigo é organizar as tarefas que eu tenho. E aí, conforme eu vou fazendo ou a urgência vai aparecendo, eu vou apagando o incêndio. Eu preciso melhorar isso, eu sei dos meios de melhorar, é uma coisa que eu preciso pôr a mão na massa mesmo. Mas pra mim tem sido ainda uma grande bagunça. Como sou só eu e ele, então às vezes a gente improvisa bastante. Tem dias que não sai conforme planejado. A gente tem que se respeitar também o sentimento das crianças, né? Eu acho que por trabalhar com um assunto infantil, não mudou para mim muito a maneira como eu pensava que tem que ser a relação entre pais e filhos, que não é da boca para fora. O que eu tento fazer aqui em casa é sempre estar disponível, falar muito de emoções. Então assim, ela fala, ela se expressa sobre o que ela está sentindo, né, de tristeza, de angústia, e acho que ela entrou também até antes de mim nessa fase que a gente está de mais tranquila agora. Voltaram as aulas, começamos um processo aí de adaptação escolar para fazer aula à distância. Ainda não está 100% porque
A tarefa que estava sendo feita até o final dessa semana era a tarefa que a gente já fazia antes, então tava uma aula um pouco mais sem graça, né, filha? As meninas estão com roupa de karatê hoje porque elas... A gente tem aula online, eu tenho que admitir que eu já perdi algumas, mas eu vou na maioria. O período da tarde é o período escolar, mas assim, sem cobrança. A gente vai fazendo, a gente sabe que esse momento é pra sobreviver. Eu não estou botando pressão alguma nele quanto a isso. Eu realmente acho que é um momento que, se eu pudesse, eu também não ia querer fazer nada. Se eu pudesse, eu também não ia trabalhar. Porque o psicológico, assim, fica muito abalado. O psicológico fica... A gente fica muito ansioso, né, de saber quando é que isso tudo vai acabar. Assim como a gente não esperava que isso fosse acontecer aqui, a escola também não estava preparada para isso, né, para ter aula online. Não é o objetivo, não é o foco da escola. As professoras estão fazendo vídeos caseiros de contando historinhas ou ensinando a fazer algumas coisas assim, mas bem caseiro, bem amador, assim. A Maju não tem curtido muito, na verdade. Ele até brinca às vezes que tá feliz de não ter que ir pra escola. E isso eu acho que é um fator pra gente pensar que escola que a gente está oferecendo pras crianças, né? Eu vejo que ele sente falta, sim, dessa questão da rotina, da professora, dos alunos, mas é uma coisa que mais falta da pessoa do que do processo de ensino, né? Como é que tem sido pra tu fazer as atividades em casa? Tu tá gostando? Como é? Assim não. Tá sentindo? Mas eu sei uma musiquinha pra vocês. Ó, depois tu canta uma musiquinha, mas aí, tipo, tá sentindo falta da escola, da tia da escola? Sim. Como é que tá o coraçãozinho de Liz? Eu tô sentindo falta da escola, de tia Jara, de tia Catos, sentindo dos meus amigos da escola. Eu tô sentindo falta de tudo, mamãe. A escola da minha filha decidiu antecipar as férias. Pra gente, é assim, o que é antecipar as férias? Vai voltar agora em maio? Provavelmente não. Vai voltar em julho? Acho muito difícil. Se voltar em julho, começa as aulas em julho. Eu converso com a minha esposa, a gente tem quase certeza, se ela voltar, vai ser para agosto. Porque é o nosso entendimento que vai acontecer esse lockdown, vão abrir, vai ter de novo, enfim. Não adianta prever o que vai acontecer. Em relação à escola da minha filha, então, a gente está de férias. E férias dentro de casa. Então, a partir do momento que ele não tem essa vivência na escola, que inclui a alimentação, socialização com os amigos, aprendizados, eu fiquei bastante preocupado de como ele ia se sentir nessa quarentena, estando aqui em casa com a gente e sem poder ver, né, os amigos. Num primeiro momento, eu até deixava ele brincar na rua e tal, com as crianças daqui. Pedreira não teve nenhum caso confirmado até hoje, né? Hoje, dia 21 de abril, no caso, para ficar um pouco datado. Mas no começo, no mês passado, ele ainda brincava um pouco na rua. Mas conforme foram surgindo casos suspeitos, aí eu fiz essa parada. Então eu fiquei muito preocupado de como ele ia se sentir nessas questões. Eu, como sou mais adulto, tenho, acho, uma defesa, um modo de ver as coisas que é mais fácil. E mesmo assim está sendo difícil, né? Porque eu vejo bater toda hora ansiedade, insônia e preocupação e coisas do tipo. No começo também ele é muito apegado à avó dele, que mora aqui perto, né? Então a avó também já tinha chegado de viagem, tinha vindo da Bahia. Então a avó teve que ficar em quarentena, né? E ele também nesse começo. Então no começo foi muito difícil para ele, assim, porque todo dia ele queria ver a avó, mas a gente não podia, né? Levar ele até a avó dele. O Luca tá realmente limitado a ficar comigo e com o pai dele. Os avós ele não tá vendo, a minha mãe ele tá vendo muito pouco também. Então a gente realmente tá limitando isso, sabe? Claro que não é fácil, tem dias que a saudade realmente bate. E que bom que ela tem a... É difícil de falar.
Tá sendo difícil administrar a distância dela, assim, a Pietra chora de saudade da avó. Por mais que ela tenha 9 anos sem maturidade de entender o contágio, como que se dá, ela é uma criança. Então ela não entende por que ela não pode pegar e beijar e abraçar a avó dela. Eu gosto muito de estar com as pessoas que eu amo, meus amigos, minha família. E nesse momento a gente sente ainda mais a falta de estar com essas pessoas. Meu trabalho eu trabalho com entretenimento, então sempre cheio de gente na volta. Eu trabalho com eventos, enfim, na rua muito. Então acho que foi isso que eu mais senti assim no isolamento, de estar longe das pessoas que eu gosto. Que realmente as relações entre pessoas estão mudando completamente, ou para bem, de uma vez por todas, ou para mal, né, de pessoas se separando, enfim, vendo que, tipo, realmente os relacionamentos não dão mais certo, ou se tem coisa que tem que mudar e vai mudar de vez. Enfim, eu acho que existem sim coisas boas, um olhar bom que a gente possa tirar desse momento tão ruim, tão delicado que a gente tá vivendo. Acho que para todo mundo, assim, as pessoas, elas estão sentindo a necessidade de estar umas com as outras. Mesmo que antes isso não fosse uma realidade, agora a gente tá percebendo que a gente precisa das pessoas. E é só com as pessoas que a vida faz sentido. Tá gostando disso aqui, mamãe? Tá com bigodinho? Tá gostoso? Eu vou aí te chamar. Eu tava contando aqui pra eles agora, Camila, do seu aniversário de 7 anos. Foi um aniversário diferente, não foi? Foi. Março a gente tinha organizado já uma festa de aniversário pra mim. Então a gente ficou ainda naqueles 2 dias, na segunda e na terça, ainda pensando se faríamos ou não a festa. Foi muito frustrante porque estava tudo muito organizado, as pessoas, né, confirmando. E foi um período bem difícil de não poder ver minha família no meu aniversário. Eu e minha esposa, a gente é de abril, a gente faz aniversário, a gente passou os 2 aniversários em isolamento. Eu adoro aniversário, adoro fazer festa de aniversário. Então foi um momento bem diferente. Pode soprar, velhinha. Faça um pedido. Eu já fiz. Tem a ver com animais. Com os conflitos, estão sendo controlados ou contornados. Quando vocês souberem a resposta, vocês me contam. Com muito choro. Na verdade, eu não tô conseguindo controlar os conflitos, eu não tô conseguindo contornar. Tá sendo muito difícil em relação à questão da área da educação mesmo, porque educar criança não é fácil. É muito complicado. E quando a gente também tenta fazer de uma forma sem violência, né? A gente tenta fazer uma educação não violenta. É muito complicado, minha gente. É desgastante, é conversar mais de uma vez, é dizer não, isso não está correto. É tentar ouvir a criança, é tentar dizer a ela, não, é dessa forma. É tentar não surtar, porque eu sou surtada. Tem dias e mais dias. Tem um dia que acontece aqui um mole geral, as crianças ficam nervosas, ficam irritadas, brigam entre elas, brigam comigo, brigam com a mãe, porque elas estão cansadas, estão estressadas. Passo o dia inteiro com o pai, mãe e os irmãos, e aí fica tudo mais latente, né? Ó, tem até alguém brigando na sala agora. Então, é mais intenso, né? A intensidade de tudo. Tá todo mundo passando por algum conflito interno, algum problema, ou alguma angústia, ou o relógio biológico da gente, o relógio emocional, a parte psicológica. Segurar para não dar uns gritos, que a vontade de dar uns gritos, dar uma sacolejada na criança, assim, mas aí eu acho que a maior dificuldade é essa.
por ela passar bastante tempo aqui com a gente, ela tá entediada, com os nervos à flor da pele, ela não sabe lidar com as frustrações e acaba descontando na gente, que a gente também não sabe lidar com as da gente pessoal, como casal e também como indivíduos. Aí... E acaba ficando todo mundo com tudo à flor da pele e todo mundo muito estressado, muito nervoso, e a gente tá fazendo o possível para tentar contornar os conflitos e essas coisas com o máximo de diálogo possível e respeito, né, óbvio. Eu tento fazer com que elas se entendam, para elas resolverem, buscarem elas mesmas resolverem esse conflito, esse problema, porque afinal de contas nem sempre vai ter a necessidade ou a possibilidade de alguém estar ali fazendo a mediação diante de um conflito. Então a gente sugere que elas também façam a mediação. A maioria das coisas que a gente entra em conflito, eu acho que a gente já conseguiu criar mecanismos para que esse conflito não passe dos limites, né, do respeito mútuo. Então, às vezes, por exemplo, quando está na hora dele, por exemplo, largar o jogo para fazer alguma tarefa da casa, organizar roupa, ou tomar banho, comer, alguma coisa assim, não chega a ser um conflito, porque tanto eu entendo a questão do jogo dele, de ele estar no meio de uma partida, por exemplo, e eu espero, não tenho essa preocupação de me obedece agora porque eu estou mandando, quanto também ele tem a noção de que é uma responsabilidade dele que ele precisa fazer, porque a casa é nossa e os cuidados dela também são dos dois, né? Embora eu fique com a maior parte, por eu ser uma pessoa que tem mais experiências nas coisas e tal, ele também tem a parte dele que é uma colaboração para manter a casa de um jeito bom para todo mundo. Por estar fazendo essas lives na área de saúde, eu converso muito com pessoas que enxergam também todo esse comportamento assim da sociedade em termos de se sentir angustiado ou não. No que diz respeito a pais e filhos, uma conversa com uma psicóloga me chamou muito a atenção, que ela tem escutado assim, de muitos pais e mães o quanto eles já estão esgotados dessa situação, o quanto isso está sendo já até um pouco prejudicial para todo mundo, para todas as famílias. Daí aquela coisa, tudo que a gente tentava controlar antes de eletrônicos, telefone, televisão, videogame, essas regras acabaram mudando também, porque é a única coisa que se tem dentro de casa, além de alguns jogos que ajudam bastante, né? Mas ainda assim eles acabam, né? Então o videogame também ajuda bastante nesse aspecto, assim, de quando chega num limite que não tem muito o que fazer. E isso as circunstâncias vão nos mostrando, de onde tem que relaxar um pouco, onde tem que pegar um pouco mais duro, né? A gente tinha sempre que controlar muito o videogame, né? Queria sempre jogar videogame, tava sempre querendo jogar videogame e às vezes ia jogar e não queria mais parar e tal. E o mais engraçado é que depois, na pandemia, né, no isolamento, o videogame simplesmente ele largou, tipo, dificilmente ele joga. Eu acho que o que ele mais sente falta é de sair de casa, obviamente, porque isso é chato pra todo mundo. Tá sentindo muita falta de sair de casa com as crianças pra aproveitar o que a gente tem lá fora, né? Tá entediada. Ela tá muito entediada, ela não sai. Ela literalmente não sai, ela vive dentro de casa. No máximo que a gente faz é aqui na frente de casa, porque aqui é bem tranquilo, né? Não tem muita movimentação. Aí a gente vem pra calçada e deixa ela pedalar um pouco de bicicleta, jogar um pouco de bola, mas mesmo assim não é a mesma coisa, né? Porque ela não consegue tirar toda a energia, gastar tudo. Aí fica entediada, vê as mesmas coisas, as mesmas pessoas e... Aí vem brincadeiras e tal. Por mais que a gente tente fazer alguma coisa nova, nunca é o suficiente. Por outro lado, eu penso que como a gente tem 3G, né? Eu acredito que a gente tem uma facilidade, como por exemplo agora, eu estava tentando fazer uma entrevista, a Juju estava aqui apertando, veio a irmã e falou, Juju, vem brincar. Saiu, ou seja, tem essa facilidade que ela entre si se complementam. A gente conversa geralmente. Tudo aqui na família a gente conversa. Todas as maneiras de algum conflito, qualquer coisa que acontece é a conversa. Eu acredito que tenha nos aproximado mais, assim, porque até isso que eu falei, criamos algumas rotinas que antes a gente não fazia, às vezes ficava com preguiça até de fazer churrasco só pra nós, vai fazer sujeira.
essas coisas, e depois a gente não, tipo, vamos curtir o que a gente tem, nós 3 aqui, tá bom, o tempo tá legal, vamos aproveitar e curtir a casa, curtir que a gente tá podendo ficar os 3 juntos. Eu acho que desde que a gente se casou, a gente nunca ficou tão próximo, né? Porque eu, pelo menos, nunca fiquei tanto tempo em casa, especialmente em dias de semana, como eu tô agora. E isso foi muito importante, até para entender melhor a dinâmica de uma casa, né? Porque a gente, quando só chega para dormir ou para as refeições, a gente não tem uma percepção real de como é trabalhoso até conduzir, né, um filho, limpeza, atividade do filho, né, refeição, banho e tudo. Não é fácil, não é simples. E nesse sentido eu me sinto muito mais próximo da minha esposa, especialmente na época da licença maternidade, em que eu realmente fazia isso, né? Eu chegava ao fim do dia, né? A gente não tem dimensão exata de como é. Às vezes eu chegava, por exemplo, e tava a quentinha dela ainda do almoço, era 5h30, tava lá a quentinha, eu falava, meu Deus, não deu tempo de comer, como assim? Por que o bebê não ficou no bebê conforto, né, para você almoçar? Mas não é tão simples. Eu já fiquei também sem almoçar até às 6, porque largava ele e começava a chorar, e a gente não quer ver o bebê agoniado e acaba adiando nas refeições. Então, nesse sentido, eu acho que estreitou, né, muita coisa, especialmente nessa área da empatia, né? Viver o dia a dia como casal, eu acho que é isso mesmo. A gente tá, principalmente nos momentos que a gente não consegue estar quando as coisas estão normais, né? Porque, assim, vendo de fora, às vezes parece tão simples, mas o dia a dia que vai mostrar como é que é a rotina com o bebê, a rotina com o filho. Então, isso aproximou a gente bastante. Próximo até demais. Nós somos quase um único ser. Às vezes eu não queria estar tão próximo, às vezes eu queria dizer, olha, vai embora, vai dar um passeio, sabe? Eu acho que acho que essa questão de estarmos próximos, eu acho que é questão de tempo mesmo, questão de momento. Às vezes a gente tá próximo, às vezes não. The fact that his routine was changing so much, and he didn't have the park anymore, he didn't have the nanny. So Guillermo stepped in to spend a little more time with him, since I was spending more time with Lily. So I lost time with him too. Bom, eu e o Luquinha, a gente já mora sozinhos, né, há 6 anos, e eu sempre priorizei muito ser muito mais do que mãe dele. Eu sempre priorizei ser muito amiga, sabe? Que ele possa contar comigo pra tudo, tudo mesmo, que ele possa conversar comigo, que ele possa se abrir comigo. E eu acho que isso se grudou ainda mais, sabe? E essa nossa rotina agora, dele passar uma semana na minha casa e uma semana na casa do pai dele, também tem fortalecido muito a amizade e o contato dele, sabe? Então tá sendo muito bom para todo mundo, assim, a gente tá realmente tendo mais tempo, a gente tá se conhecendo mais, a gente tá se permitindo mais fazer as coisas um do outro, assim, sabe? Conhecer o mundo um do outro, e isso tá sendo muito bom, tá sendo muito proveitoso, assim, tanto pro meu lado quanto pro lado do pai dele. Eu percebi que eu precisava desse tempo com ela, que apesar de estar sendo bem difícil, porque ela passava 12 horas na creche, eu sinto que de alguma forma, por mais que esteja bem difícil, bem desafiador, eu consigo me sentir mais próxima dela, porque agora eu consigo saber quais são as demandas dela, quais são as minhas demandas em relação à maternidade, e eu tô conseguindo me conectar melhor com ela emocionalmente. A visão de ser pai mudou, com certeza, pra mim mudou nesse período. Fiquei muito mais próximo do meu filho e tive a oportunidade de ver mais coisas dele, né? Tá no momento que ele desenvolve tudo muito rápido. 1 ano e pouco, tá descobrindo tudo. E a gente tá junto. Eu acho super legal. A única coisa que eu sinto, assim, de não ter, às vezes, um acompanhamento mais técnico, se é que dá pra dizer assim, de um profissional da educação, que conhece melhor do que eu os momentos
momentos que ele está vivendo, que ele precisa desenvolver o aprendizado dele nessa idade agora. A internet ainda dá alguma possibilidade de ler alguma coisa, de pesquisar, saber como incentivar o desenvolvimento dele. Acho que só isso, assim, que eu acho que é um ponto mais difícil, assim, de saber como lidar com tudo isso sem ele estar numa escolinha, que era a preocupação que eu tinha até o momento de querer colocar ele na escolinha. Mas fora isso, eu acho que tudo é bom. Toda a proximidade é boa. Graças ao isolamento social, eu pude ver meu filho começar a andar, por exemplo, porque se eu estivesse trabalhando, eu estaria dando aulas de 7 às 9 da noite, por exemplo, chegando em casa umas 10 da noite, e possivelmente não teria presenciado isso. Então, nesse ponto, pelo menos para mim, foi até positivo, porque eu passo mais tempo, né, com ele. Uma coisa assim que aconteceu, que eu descobri, tive essa experiência, foi assim, de estar trabalhando em casa e tô ali editando, e daqui a pouco vem o Nicolas, eu dou um beijo nele, ele vem e me pergunta alguma coisa. Se eu voltar a trabalhar de novo no estúdio, longe de casa, eu vou sentir falta disso. Porque eu posso estar ali trabalhando, concentrado, mas de vez em quando eu consigo dar aquela escapada, de chegar perto dele, de brincar com ele, de conversar com ele. E isso é uma coisa boa, assim, que talvez se eu voltar a trabalhar no estúdio, longe de casa, eu vou sentir falta disso. Depuis qu'on a la nourrice, effectivement, je passais pas autant de temps avec elle. Donc ça, c'était très positif. On s'est pas retrouvés non plus. Enfin bon, Gaël, il a 2 ans et demi, il va avoir 3 ans. Mais c'est juste qu'on passe beaucoup plus de bons moments ensemble. En fait, on rigole bien plus avec Gaël qu'avant, où ces moments-là étaient plus exceptionnels. Où c'était 1 fois par semaine, peut-être 2 fois par semaine, où on allait vraiment passer du temps ensemble. Là, c'est quasiment tous les jours, effectivement. Donc, là-dessus, par contre, c'est très positif le confinement. Só aproximou mais, só aprofundou mais um sentimento e uma relação que já existia tanto com a Amélia quanto com a Guta. Melhor coisa do mundo, mesmo quando a gente quer gravar um vídeo e elas querem jogar ou querem atenção. Opa! Mas a vivência que a gente está passando aqui, nesse momento, é uma vivência de muita união, de companheirismo, e é uma coisa que a gente constrói não na quarentena, mas há muito tempo, e que vai ter que ser construído por muito mais tempo, porque as nossas relações, embora a gente tenha essa questão biológica e tal, elas são sociais. Se a gente não alimenta, ela morre. Então essas relações que a gente está construindo vai continuar sendo construída, e a nossa paternidade e a questão de ser filho também é uma construção que a gente vai continuar fazendo, né? Então é um processo que muda muito. Eu consigo perceber coisas que podem melhorar na minha maternidade. Eu consigo perceber que eu preciso ser autorresponsável por algumas coisas. Eu consigo perceber que eu não posso delegar ou terceirizar a minha maternidade. E, na verdade, tem sido um tempo bem importante para mim, para Maju, porque eu acho que se esse tempo não tivesse chegado, eu acho que eu não ia conseguir criar esse vínculo que eu tô criando com ela. A gente se torna pai sem saber ser pai, então a gente vai aprendendo, né? Com o passar dos anos, acho que é importante ver os erros, tentar identificar os erros. Obviamente a gente não identifica todos, mas é importante tentar identificar esses erros para que se possa ter atitudes diferentes, né? Senão a gente insiste na mesma atitude, porque se a gente toma como certo tudo que a gente faz, a
que vai continuar repetindo o que já foi feito antes. Então, nesse aspecto, tudo é aprendizado, né? E esse isolamento é um grande aprendizado de convivência, de resiliência, de paciência, né? De senso de comunidade, né? Que vai impactar nas relações, né? Com o próximo, até mesmo dentro da sua própria casa, com seus filhos, né? Então a paternidade tem esse lado de tentar ensinar para as crianças as coisas boas que a gente está precisando fazer, ajustar. Muitas vezes são falhas que a gente não fez lá atrás, que agora a gente quer corrigir e a gente não quer que eles cometam, né, esses mesmos erros. Então acho que é um ensinamento muito válido desse período de isolamento, é isso, de voltar a perceber o que de fato é importante pra gente. Eu me sinto muito mais próximo, né, do nosso filho, especialmente porque tem dias que eu passo o dia inteiro com ele sozinho, né, que minha esposa trabalha num período integral no trabalho, 12 horas, e às vezes eu fico manhã, tarde, noite, né, dando as refeições, o banho, brincando com ele, o banho de sol pela manhã. Então não tem como isso não gerar um elo, né, muito mais forte. Às vezes eu já até penso, já sinto saudade por antecipação, pensando nesse retorno pós-quarentena, né, que eu vou deixar de viver isso, esse banhozinho de sol gostoso pela manhã. Pai, você precisa empurrar a cama? Pelo professor, você já empurrou a cama. Deixa eu falar, não adianta? Deixa eu vou fazer uma pergunta para o professor. Professor, o que você acha de o papai não estar indo trabalhar na rua todo dia, está trabalhando em casa? O que você acha disso? Legal! O que é legal? Você não trabalhar! Se eu não vou trabalhar, o fato de eu estar todos os dias em casa, o que mudou para você? O que está diferente? Eu fico mais junto? A gente brinca mais? Eu dou mais bronca? Pode falar a verdade. É verdade. É claro que eu dou mais bronca, eu estou em casa, né? Então, acho que a minha filha respondeu um pouco aqui na paternidade. Vai lá, você pode empurrar a cama, vai cuidar, tá? Não para se machucar. Com certeza, a paternidade está mais presente. Ela está subindo aqui, estou com medo de derrubar. Eu sempre lidei de forma tão próxima com a paternidade, porque, como a gente já falou, faz um bom tempo que eu estou desempregado e, tipo, aqui em casa é meio que o papel invertido, digamos assim, como a sociedade fala. Eu fico em casa com Liz, na maioria das vezes, e ela que sai para trabalhar e tudo mais, então eu sempre vi de forma mais próxima com ela, essa nossa relação e tudo mais. E se vai mudar de alguma forma, eu acredito que se for só pra gente ficar ainda mais grudado, porque outra coisa não, né, Nenê? Mas gente, vocês não sabem, né? mas vocês sabem. Deixa eu te dizer, tu acha que vai mudar em alguma coisa a relação da gente depois da quarentena? Eu acho que vai mudar pra ver se vai sair ou não. Tá certo. A gente sai. Então, uma coisa que eu adiava muito, e a primeira coisa que eu vou fazer quando terminar o isolamento é cuidar do meu cabelo. Tem coisas que a gente estava adiando, né? Então a gente fica, nossa, quando eu voltar da quarentena, vou fazer isso, vou fazer. É tanta coisa que vai faltar tempo livre. Sim, existem muitas coisas que eu adiava fazer e que assim que acabar eu vou voltar a fazer. Esportes. Era uma coisa que eu adiava muito fazer. Diferente do que a gente faz, só uma tentativa de enriquecer o conhecimento financeiro, no sentido de gastar menos, de ter reservas, sabe? De não pensar que a vida é só gastar e sem preocupar com o dia de amanhã. Olha, na realidade eu acho que não tinha nada assim, pra ficar se adiando muito. Vinha na quarentena, antes da quarentena, numa fase bem proativa e que acabou me podando assim, em relação
coisas a fazer, trabalho e tudo mais. Eu acho que meu desafio pós-quarentena é conseguir retomar essas coisas com a mesma intensidade ou com mais intensidade. E tocar no teatro, e tocar num bar, e tocar no café. Basicamente isso, esse é o plano, retomar a vida mais próximo do que ela era, porque ela já não vai ser mais como era. Eu sempre quis morar na praia, então eu acredito que a primeira coisa que eu vou me organizar pra fazer depois que tudo isso passar é ir morar na praia. Menina, tem uma pergunta pra todo mundo. Quando acabar a quarentena, o que você quer fazer em primeiro lugar? Piscina. Piscina. E você? Piscina. Eu quero ir pra praia. A gente quer muito ir pra praia, primeiramente. Caminhadas na orla da praia. Eu acho que isso é uma coisa muito gostosa. Eu me sinto revigorado pela brisa que vem do mar, pelo som das ondas. Isso faz muita falta pra mim. O batizado dela deve ser a primeira coisa que a gente vai fazer quando acabar a quarentena. E ir pra praia. A gente quer ir pra Santa Catarina com ela, que também não... A primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Ir pro parque. E brilhante! Isso mesmo! Notre plan principal, c'est d'aller au Brasil. Ah bon? Non. Bah oui, mais ça c'est notre plan secondaire. Ok. Bah, notre plan principal, c'est d'aller faire un rodizio all you can eat at the restaurant next to our house. Buffet à volonté. Tinha combinado desse ano fazer um tour em Brasília, ser turista na própria cidade. Então assim que a quarentena acabar, o que a gente vai fazer é isso. Pegar a criançada, marcar um encontro com os amigos aqui da cidade, de fazer um tour pela nossa capital, uma viagem dentro da nossa própria cidade. Acho que vai ser isso. A primeira coisa que eu quero fazer assim que essa quarentena acabar é poder reunir minha família e meus amigos e abraçar todo mundo. De verdade, é poder que todas as pessoas abracem meu filho, que, sabe, todo mundo se dá um abraço coletivo, assim, muito forte, sabe? Realmente é o que tem me feito muita falta, de poder abraçar as pessoas, de poder estar com as pessoas. Tenho certeza, né, que os nossos planos é de valorizar cada vez mais os momentos com quem a gente ama, né, com a nossa família, com os amigos, de cuidar mais da saúde, de ter um olhar mais atento pro próximo, né, de valorizar mais e mais a vida, assim, né. Porque a gente nunca sabe, né, se existe esse depois. Então a gente vai valorizar, vai tender a valorizar muito mais e a também ter o tempo para priorizar as pessoas que a gente ama. Passear com a minha família, de visitar meus pais, visitar meu sogro, minha sogra, enfim, familiares, tios, tias, irmão. Comemorar meu aniversário. Talvez seja essa, assim, quando liberarem, óbvio, a gente pode se ver agora. Eu pretendo realmente estar mais junto das pessoas que eu amo. Hoje colocaram uma foto da minha avó no grupo da família, lavando roupa, né? Eu pensei, nossa, que saudade da minha avó. A gente anunciou que a Silvia estava grávida, né? Que nós estamos grávidos há uma semana, né? Mais ou menos. Então, daí a gente recebeu muita mensagem pela internet, né, pelo Face, WhatsApp, nas redes sociais, e uma coisa que surpreendeu a gente, que foram os nossos amigos, né, a gente tem um grupo de amigos do peito e tal, e eles vieram de carro, a gente não sabia, né, de repente começou aquele buzinaço assim, e a gente saiu pra rua e tava a galera toda, cada um dentro do seu carro, assim, um monte de gente, e foi uma situação assim que a gente ficou emocionado, né? Eles vieram nos homenagear a vinda do Davi, né? E ao mesmo tempo a gente não podia abraçar ninguém, né? Tava todo mundo dentro do seu carro e a gente só olhando, assim. Então eu acho assim que a gente quer muito poder retribuir esse carinho todo e poder abraçar muito essas pessoas que são importantes pra gente, né? Eu acho que isso vai ser a lição que
não só nossa, assim, mas eu acho que todo mundo vai sair dessa quarentena um pouquinho diferente, né? Acho que mais fortalecido, mas também mais sensível. O amor entre as pessoas realmente ficou maior. E depois da quarentena eu quero que esse amor realmente fique concreto, sabe? Que seja ultrapassado pelos abraços que todo mundo vai querer dar assim que isso tudo terminar. Vamos lá, não mexe no computador, gatinha. Eu não consigo ver. Peraí. Ó. Eu vou ter que terminar porque ela desligaram meu computador. Merci, au revoir, ciao. Tchau, gente. Tchau.